Arena CBN. Apresentação: Deu pane, nosso amor deu pane. Rafael Pio. Que isso, hein? 4 horas mais 5 minutinhos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Mesmo com um dia chuvoso, nublado, essa coisa toda, a gente começa o Arena com esse tema. Eduardo Rodrigues, ele poderia ser um bom empresário musical, inclusive, mas eu vou falar pra vocês, já começa a dar uma certa sede, mesmo com essa chuvinha que cai lá fora, esse tempo gostoso pra gente ficar em casa. E em casa as ideias vêm, né? As ideias acontecem. São 4 horas 6 minutos. Boa tarde pra você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso Arena. Tá começando e vai terminar só às 5 da tarde, se assim Deus nos permitir. Nós vamos juntos para falar muito sobre a largada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje, hein, gente? Às 7 horas da noite, com um dos nossos filhos. O nosso filho verde estará em campo no estádio Brinco de Ouro, abertura da jornada a partir das 6h30. Eu tô aqui, no Ziriguidum. Ziriguidum! Hoje ele vai pro Ziriguidum. Nessa hora, como ele sai muito cedo, sempre de casa, essa hora eu tenho certeza que Carlos Cabela já está na Anhanguera, como diria Leandro e Leonardo. E também em Rio Negro Solimões. Os dois cantaram músicas que têm a ver, que citam o termo Anhanguera em suas belas canções. E Carlos Cabela já deve estar indo ao estádio Brinco de Ouro daqui a pouquinho, às 6h30, a abertura da nossa jornada. Ele não pegou a Anhanguera, ele pegou a Campinas Mogi, mais conhecida como Ademar de Barros, e ele está no News Truck da CBN Campinas, lá na nossa querida Amparo, e ele concorda comigo que depois desses 3 temas iniciais citados, a sexta-feira literalmente está inaugurada. Muito boa tarde, Carlos Eduardo de Freitas. Boa tarde, Rafael Pio. Tudo tranquilo aí com o amigo? Já percebi aqui também que o Lupe deu um tapa no telhado. Tapei. Estava na dúvida ontem se ele rapava o cabelo ou se ele faria este corte da moda, mas tá muito bem, Lupe. Gostei. Muito boa obrigado. Tarde ao Pio, boa tarde ao Lupe também. Obrigado, Carlão. Você sabe que as suas palavras motivam ainda mais o meu caminhar por essa vida. Você sabe, Carlão, que se Carlos Cabelo estivesse aqui nesse momento no estúdio, ele falaria o seguinte: você cortou o cabelo, Lupe, lá nos Três Irmãos, aquele que 2 seguram e um corta. Olha, ô Pio, palhaçada, hein? agora que já passou todo aquele dramalhão chamado Série A2, e eu espero nunca mais passar por esta competição, com todo respeito aos que permaneceram, lá em Rio Claro, à tarde, né, foi uma quarta-feira, e o atacante do Rio Claro chamava, como que é, o Sapeca, aliás, ele que fez o gol contra a Ponte. E aí o Lupe foi dar o destaque, e aí toda hora o Cabelo louco pra fazer algum trocadilho, pra fazer alguma piada, alguma brincadeira. E aí o Lupe falou aí: vai, Cabela, se consagra, quem que fez o gol, meu parceiro? Boa tarde, Antônio Lupe. Carlão Tudo bem? Carlão é fogo na roupa. É fogo na roupa. Você falou que ia passar 5 em cima. Isso, não, é a 4. Foi a 4 mesmo? Mudou? Sabe por quê? Tudo bem, Pio? Um abraço Tudo a bem, você, boa a tarde. todos que acompanham o CBN. Na verdade, o Arena Isso. cresceu muito rápido o meu cabelo. Então, assim, se eu tivesse passado a máquina 5, ele ficaria mais... Ele cresceria mais rápido ainda mais, entendeu? Mais rápido ainda mais. Isso, então por isso que eu decidi manter, ficou bom. Eu gostei desse estilo aqui, vou adotá-lo agora pra sempre. Já casei mesmo, não preciso... Ficou legal. Vai ser bonito, Mas né? você pode dizer ao nosso ouvinte quem foi que sugeriu de você ir nesse estabelecimento e cortar dessa forma? Você, Ângelo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz que você assumiu esse novo modelo. Muito obrigado. Você poderia também, né, Fábio Scheibe? Máquina 4 em cima e 1 atrás, viu, Fabião? Boa tarde. Boa tarde. Quem falou que ficou legal, Lupi? Ô, Antônio. Tô brincando, eu invejo o Lupe. O Lupe tem cabelo, eu estou ficando meio careca.
culpa da pomada, viu? Culpa da pomada. Você sabe que pomada, ela tampa os poros pelos quais o cabelo respira, porque o cabelo também respira. Então, você passa a pomada, você tampa os poros, consequentemente, não há a respiração dos fios capilares e eles vêm a cair, viu, Fábio Scheib? É mais ou menos por aí. Que aula, hein, Pio? Que aula. Isso aí. Mas eu queria dar um Quase um destaque jaça. especial nesta sexta-feira, dia 14 de abril, ao glorioso Santos Futebol Clube, que está fazendo aniversário, 111 anos, de uma das histórias mais gloriosas e lindas do futebol mundial. Parabéns ao Santos, um abraço especial ao Eliel Almeida, viu? Ele está comemorado hoje com o aniversário do Santos Futebol Clube. Aliás, Gente, isso é igual Saci Pererê, mula sem cabeça. Isso aí é lenda. não. Ó, Isso é a maior lenda que ó, existe na CBN desde a chegada de Eliel. É falar que ele é santista. O cara nunca pisou na Vila Belmiro. não, mas tem. Ou ele é O lugar mais perto que ele passou de Santos foi quando ele foi visitar uma tia em Cubatão. Não, mas ó, ele é o Claudinei. Ele é o Claudinei Corsi, João Carlos de Freitas, Alberto César. É uma Carlão rapaziada também, né? aqui em O Carlão. Campinas que torce pro Santos, né, Carlão? Ah, tem muita gente, né? Tem. O Santos é sensacional. O Santos é lindo. Eu cresci ouvindo histórias do Santos e eu me emociono toda vez que eu vejo aquela equipe de branco entrar em campo. Que coisa linda. Agora, coisa linda vai ser a festa do Santos. Sabe por quê, Pio? Olha, hoje, sabe quem vai tocar, além do tributo ao Charlie Brown Jr., né? O Chorão era um santista de 4 costados, mas sabe quem vai ser, assim, a grande atração da festa de 111 anos do Peixão? Quem? Raça Negra! Quem? Olha, Verdade, sim. coisa linda. Você poderia cantarolar um trecho de qualquer uma do Raça Negra? Vocês também inventam cada um. Vamos lá, eu já cantei aquela É Paixão, né? Num programa nosso. Tem a Tarde Demais, né? Sim. Tem uma que meu pai adora, que a gente lembra quando ia à praia, pequenininho assim, era aquela assim. O azul do mar e a força das ondas vai ver no pensamento a saudade de você, que vontade de te ver. Ô, Heitor também, ô, do céu. Heitor. Ô, Heitor, rolou uma tercinha aí, Heitor. Boa tarde. A Raça Negra mexe, né? Mexe com nossas memórias afetivas, né? Quem não teve aquele disco que era a foto do palco do Raça Negra e em cima a Raça Negra escrito com um degradê colorido, assim? Vocês tiveram esse disco? É maravilhoso claro. aquele disco. Maravilhoso. Sensacional. Nossa, era o Raça Negra ao vivo. Olha lá. Nossa senhora, hein? Ô, Carlão de Freitas, para uma sexta-feira, melhor é aquela que eu citei, São Paulo, Belém de Rio Negro e Solimões ou Raça Negra? Você fecha com o que hoje? Aquela do Rio Negro é legal, é bacana, mas quando fala Raça Negra eu sou suspeito, né? Porque eu sou muito fã, então eu fico com Raça Negra. E aquela do Leandro e Leonardo é linda também. Nossa, sensacional. Maravilhosa. Gosto muito. Fecha de Raça Negra ou de sertanejo nesta sexta-feira, Heitor Esmeriz? Nessa sexta-feira, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Raça Negra. Que isso, hein? E aí, Fábio Scheib, qual vai ser a trilha da sua Porsche hoje quando você for buscar a namorada? Eu curto um sertanejo, viu? Um Leonardo, Raiz, aí é bom demais. Raiz. Mas Raça Negra também faz parte. Que maravilha. Nossa, essa música é linda. Ô, Antônio- Pio, Oi! sabe que o Guarizão quer falar aqui, meu parceiro? Ele já voltou? Ele está de volta, porque eu fiquei sabendo... ele foi dar aquela... Eu fiquei sabendo foi se que os- matar um pouquinho. Isso, que os populares estavam do lado de fora do News Truck, queriam abraçar Marco Guarizo, que já está de volta. Ô, Guarizão, eu já te pergunto o seguinte, Fábio Scheib passou pela redação ontem, anteontem, convidando todo mundo para ir para Allianz Parque no sábado, e não conseguiu nenhuma companhia. Até você recusou? Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos, especialmente aos nossos ouvintes de Amparo. É que eu não posso ir, que eu tenho uma festa de família amanhã lá em Monte Alto. Com muita dor no coração, eu recusei o convite de Fábio Scheib para jornalisticamente acompanhar o jogo do Palmeiras Entendi. amanhã. Você tem pizzada amanhã, né, Antônio Lupe? Não dá pra ir. É, amanhã complicou.
Ô, Heitor, sem brincadeira, Heitor, ele convidou acho que 12 pessoas da redação e não conseguiu ninguém pra acompanhá-lo amanhã. Ah, que isso, tá sem moral assim. Tudo na faixa ainda, tudo na faixa. Ninguém apaga nada, os caras dão desculpa aí. Que sacanagem, Mas, ô, Pio, Lupe. Não, eu não. Ele convidou todo mundo. Eu já tinha um compromisso agendado com a digníssima. Aí não tem como. O Carlão foi o primeiro a pular fora. Mas, ô Pio, a minha negativa, eu morro de vontade de levar o meu Arthurzinho, né? Mas a minha negativa, ela foi meio estratégica, sabe por quê? A semana está sendo especial pro Arthurzinho, né? Ele tá em festa, tem que aproveitar o momento, né? Então você levar ao estádio do Palmeiras, que é sensacional, o Palmeiras é uma seleção, é meio arriscado. É verdade. Então é melhor deixar ele com essa fantasia que ele está vivendo, aí mais pra frente a gente leva ele no campo do Palmeiras. E aí leva quando for um adversário bem difícil também, pra correr o risco de perder, porque aí fica mais fácil ainda de mantê-lo no caminho. Porque a possibilidade de eu perdê-lo nesse momento que ele está naquela fase da escolha é muito grande. Então deixa ele viver esse sonho que ele está curtindo aí, daqui a pouco eu levo ele. Mostra um lado só, que aí não dá pra ele ter duas opções. O Pio tava louco pra ir, né, Pio? Ah, e o vôlei foi cancelado amanhã, Pio, olha lá. Não, mas adiantou, Fábio Chaib. Adiantou, porque amanhã, e já servindo como informação para o nosso ouvinte, amanhã nós teríamos o primeiro confronto dos playoffs, ou das semifinais da Superliga entre Cruzeiro e São José, às 9 da noite. Esse jogo foi adiado e a CBN Campinas vai transmitir o jogo entre Minas e Suzano. Esse jogo ainda mais cedo, hein? Cruzeiro e São José seria às 9 da noite, Minas e Suzano acontece às 18 horas, logo depois do jogo do Palmeiras. Terminou a jornada, terminou o jogo, a gente já vai direto com a Superliga Masculina de Vôlei. Por falar nisso, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero comentar com vocês as palavras de Leila Pereira em relação ao nosso querido Landim. Ô, Rafael, você me permite? Claro. Pra gente já dar aquela agilizada, aquela turbinada no nosso Zap Zap? Sim. Palpitão, né? Não, mas eu ia... Ah, você vai na outra? Eu vou seguir a do Enzo. Ah, então beleza. Eu vou seguir a do Enzo. Ah, verdade. É porque foi o seguinte, meus amigos. Leila Pereira concedeu entrevista hoje diferente do que ela costuma fazer. Ela esteve na coletiva de apresentação do Richard Rios e também do Arthur, e aí ela foi questionada sobre a criação da liga, né, dos clubes. Liga essa em que o presidente Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tá querendo ser maior do que é. O Flamengo é gigante? É gigante, mas ele tá querendo ser demais. E aí ela falou as palavras, deixa eu achar aqui se tem aspas, alguém sabe a aspas exata? Tá aqui, ó. Ela disse o seguinte, abre aspas: a soberba do Flamengo é enorme, eles precisam baixar a bola. Não é assim que se faz futebol saudável. Não pode um dirigente, por vaidade, ficar com picuinha boba. E aí depois ela completa: se ele quiser, ele pode ir para a Espanha, que lá o Real Madrid está esperando. E aí a nossa pergunta no 19991869070, o nosso WhatsApp. Sugestão do Enzo. Qual é, Antônio Lupe? Numa batalha livre, isso. Quem levaria vantagem? Leila Pereira ou Rodolfo Landim? Rodolfo Landim. Está no ar o Arena CBN. Marco Guarizo, direto de Amparo. Faça as vezes da apresentação da nossa ficha, Marco Guarizo. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, vírgula, o Bolacha, exclamação. A produção de streaming de Daniel França, vírgula, vocês completem. O Gigante. Arena CBN. Olá, aqui é a Márcia Sensitiva falando. E a minha dica é o seguinte: se você quer ter um ano iluminado e cheio de energia, participe da promoção 1 ano de luz CPFL. Você paga a sua conta usando o Pix e concorre a 1 ano de energia grátis. Faça o seu cadastro no site www.anodeluzcpfl.com.br e participe! Deixa de ser doido, participe, olha que delícia! Com Pix você pode ganhar de graça 1 ano, galera!
A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com mescla, escritório de talentos e carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas. Aqui se faz o futuro. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Um dos maiores pintores de todos os tempos, com mais de 2.000 obras e um talento gigante, do tamanho dessa exposição. Van Gogh e Impressionistas. 2.400 metros quadrados de arte e tecnologia de ponta. Um espetáculo imersivo, com projeções 360 graus e espaços instagramáveis. Últimas semanas. Ingressos pelo site lightland.com.br ou na entrada das águas do Parque Dom Pedro Shopping. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN e... Arena CBN. 4h22 minutinhos é o nosso Arena CBN desta sexta-feira, dia 14 de abril, dia da largada da Série B do Campeonato Brasileiro. E os nossos ouvintes estão mandando mensagens, tem áudio. Põe no ar aí, Bolachinha. Boa tarde, Arena. Sextou. Com chuva. Todo mundo esperando o tombo do Palmeiras, mas todo mundo viu foi a urubuzada sendo derrubada pelos remos do Corinthians, hein? Pelo amor de Deus. E vocês ainda ficam elogiando esses times, dizendo que são melhores do que o Palmeiras. Vocês estão de brincadeira. Tem elenco melhor do que o Palmeiras. Vocês estão de brincadeira, viu? Fábio Veloso, Nova Odessa. Eu não falo isso, não. Boa tarde, Arena CBN. Tarde. Rafael Pio, pelo amor de Deus, me salva. Manda um salve pra minha mãe aí, Dona Miraci, que te acompanha desde a Rádio AM. Ê, Dona Miraci. Faz tempo, hein? Faz. Pessoal do Arena. Boa tarde, Pio. Poxa, uma dessa não cai no meu colo, hein? Todo mundo recusando ir pro Allianz. Fábio Scheib, leva eu. Beth de Valinhos. Um abraço. Ê, Beth. Boa tarde, Beth. Tá vendo, Fabião? Aí, ó. A Beth tá se convidando, Fabião. Leva a Beth, Fabião. Seria um prazer. Só passar na CBN amanhã, estaremos juntos. Ê, Dona Miraci, um beijo pra senhora, Dona Miraci. Coisa boa. Dona Miraci, ouvinte de longa data, viu? Ah, é sempre Lupe? bom, né? Relembrar o passado, bom. Né, Pio? Essa interação, esse amor, esse carinho dos nossos chamego, ouvintes, né? Esse chamego numa tarde chuvosa, gostosa, assim como essa. Já tem o trechinho da Leila Pereira ou ainda não? Ainda não. Oi, Fábio Scheib. Não, só lembrando que essa tarde chuvosa convida a um bom cafezinho, já que eu não sou da turma do Lupe aí que gosta de uma geladinha. E hoje é dia mundial do café, viu, Pio? O Lupe não gosta também.
Ah, quem falou? O Lupe não bebe. O quê? É mesmo? O Lupe não bebe. Eu não bebo, não. Lupe. Hoje é dia mundial do café, viu, Pio? Sempre bom um cafezinho pra esquentar nesse dia tão gostoso de chuva. É, muito bom. É aquela coisa, né, Carlão? A cervejinha vai muito bem no calor, mas numa chuva vai melhor ainda, né, Carlão? O café vai bem, mas a comparação com a cerveja é... Como hoje é o Dia Nacional do Café, então vamos de um cafezinho, um clima propício, né? Até estou em Amparo, terra da minha saudosa avó, Dona Carmela, então a gente lembra dos bolinhos de chuva, né? De vó. Então um cafezinho. Só que, Pio, tem uma coisa. A gente vai trabalhar, né? Permanecer na labuta, jogo do Guarani, mas terminando o Guarani e Avaí, deixa o cafezinho pra lá, né? Parabéns ao café pelo seu dia, mas deixa ele pra lá. Parabéns ao café. Parabéns pro café, mas é aquela história. O café é até meio-dia, no máximo, né? Menos pro nosso amigo o Enzo. Né? Isso, o Enzo, ele bebe. O Enzo, ele praticamente movido a café. Movido a café. Aliás, se você acha que o café pode ser tomado, consumido depois do meio-dia, também pode contar aqui. Ou existe uma divisão, até meio-dia é o café, a partir do meio-dia aí já é aquele outro líquido. Ô, Heitor Esmeriz, essa bela enquete sugerida pelo nosso Enzo Uriani, eu gostei do termo que você usou, Lupe, numa batalha, como que é? Numa batalha livre. Numa batalha livre entre... Vamos ouvir o que disse Leila Pereira. Vamos ver. Ih, alguém chamou antes da Leila. Fui eu, Guarizo. Oi, Guarizo. O que seria uma batalha livre? Sei batalha lá. sem regra, né? Uma batalha sem regra. Mas esportivamente falando. Obviamente que estamos falando de Luta presidentes, livre. Diretores, para administrar o clube, para contratar, para pagar dívida, para... enfim, sendo mandatário ali, Leila de Palmeiras e Rodolfo Landim do Flamengo. Olha o que disse a Leila, vamos ver. Clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? O Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, porque não são, entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, entender... Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? Ai, gente, futebol é entretenimento. Cara, sensacional, sensacional. Quem é maior, Leila Pereira ou Rodolfo Landim, Heitor Esmeriz? A declaração do ano até agora no futebol brasileiro, hein? Maravilhoso. Que maravilhoso, maravilhoso. Ela lê... Do início ao fim, zero defeitos em tudo que a Leila falou, eu tô do lado dela nessa. E aí, Carlão de Freitas, Leila ou Rodolfo Landim? Então, cara, que declaração, assim, gostosa, né? Assim, pro torcedor do botequim, da cervejinha. Eu achei muito legal, achei que ela foi espirituosa. Agora, levando pra coisa séria, infelizmente no Brasil somos todos clubistas, né? Então eu acho que essa Libra é uma ideia bacana, uma ideia que pode mudar o futebol brasileiro, mas sempre vai ter aquele que vai pensar apenas então somente no seu clube. Neste caso, como a Leila até expôs, o Flamengo está atrapalhando, né, toda essa situação que seria, pelo menos no meu modo de entender, algo salutar para os clubes brasileiros, mas o Flamengo está aí dando uma de engraçadinho na história, não concordando e atrapalhando aí essa união, entre aspas, dos clubes. Mas eu achei interessante, achei super legal. E até surpreendeu, né? Porque hoje na redação ela vazia, né? Todo mundo aqui em Amparo. E eu conversando com o Enzo, saboreando aquele café. Aí eu falei, Enzo, você como um palmeirista de 4 costados,
como que vocês enxergam a Leila? Aí o Enzo falou, depois dessa declaração, ele falou assim, olha, até esta declaração o torcedor palmeirense achava ela omissa, um pouco quieta, né? Agora, depois dessa declaração, ela caiu nas graças aí do torcedor palmeirense. Então, para os amantes do futebol, daquele torcedor raiz, foi uma declaração bacana. Para colocar o Flamengo hoje, porque o Flamengo é gigante e creio que já vai se recuperar, mas hoje é em seu lugar. Exatamente. Repórter CBN, daqui a pouquinho quero saber dos companheiros e tem informação da ponte com o Heitor, hein? Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de abril de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro deu prazo de 10 dias. O pedido para ouvir Bolsonaro foi feito pela Procuradoria-Geral da República e autorizado por Moraes. Brasil e China se comprometeram a fortalecer o comércio em moedas locais, uma indicação da intenção de substituir o dólar pelo yuan e o real. É o que diz a declaração final da visita do presidente Lula e autoridades brasileiras à China. O comunicado também destaca o convite do governo brasileiro à ampliação dos investimentos chineses no país, enfatizando o programa de parcerias de investimentos. Começou o prazo de 60 dias para mais de 1.200.000 beneficiários regularizarem os dados no Bolsa Família. O período estipulado é para pessoas que declararam que moram sozinhas. Esse grupo teve o pagamento retido após o governo achar alto o número de beneficiários. Porém, as pessoas que estiverem com os dados corretos vão voltar a receber o dinheiro normalmente, inclusive o que ficou acumulado durante o bloqueio. O ministro da Defesa da Rússia anunciou manobras surpresa da frota russa no Oceano Pacífico. Por ordem do presidente Vladimir Putin, as forças militares vão trabalhar em exercícios de combate em zonas marítimas próximas e distantes. O porta-voz da presidência russa afirmou que a medida não tem relação com a presença da OTAN na região, onde há tensões entre China e Estados Unidos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. No dia do aniversário do Santos, eis um verdadeiro santista. Esse sim. Parabéns, Mário Quintino. Boa tarde. Muito obrigado, Rafael Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Parabéns para o Peixão. E é isso. Mais um dos muitos anos de história do Peixe já, né, Pio? Não tá tendo muito o que comemorar, não, mas parabéns, né, Mário? Pela história. Hoje é comemorar o aniversário, isso que importa. Isso, exatamente. Depois pense em outra coisa. Bom, sexta-feira, chuvosa. Essa combinação sexta e chuva faz com que a coisa fique pior, Mário Quintino? Sem dúvida, Pio. Inclusive, eu trago informações de acidente na rodovia dos Bandeirantes. Informação que chega da Polícia Rodoviária que aconteceram 2 acidentes no sentido interior em Campinas. O primeiro deles à altura do quilômetro 88 e também no quilômetro 90, proximidades ali da Santos Dumont. Felizmente, são acidentes sem vítimas, mas tem lentidão, então atenção pela Bandeirantes aqui em Campinas para quem vai no sentido interior. Em direção da capital, também aconteceu um acidente, Pio, na altura de Tupéva, à altura do quilômetro 71. Não tem lentidão ali no trecho, mas de qualquer modo, atenção e atenção também por conta das pistas molhadas. Rapidamente, falando também da rodovia Anhanguera, que já tem lentidão em Campinas, no sentido interior, acesso para John Boy Dunlop. Pio.
Obrigado, Mário Quintino, que vai voltar durante a programação e no ponto final com a Tayla para ir atualizando o nosso ouvinte. Da minha parte, bom fim de semana, Marinho. Para você também, um abraço, até mais. Garanta diversão para o próximo feriado de abril na Black Week da Cidade da Criança, só até meia-noite, combo mágico promocional só R$70, válido para todas as atrações. Vendas na internet, cidadedacriança.com.br. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Bom, e como dissemos na abertura do programa, a partida, e já vínhamos falando desde o CBN Esportes, a partida entre Cruzeiro e São José, ela foi adiada por conta, né, de uma liminar que o São José pediu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva em relação à própria liminar concedida ao Cruzeiro e ao Wallace para que o jogador pudesse voltar a atuar pela Superliga Masculina de Vôlei. Até que essa liminar seja, esse recurso, melhor dizendo, e não liminar, até que esse recurso seja julgado, a partida que estava marcada para amanhã às 21 horas e que seria transmitida pela CBN Campinas, ela não vai acontecer. Amanhã sim, e não mais às 18h30, como estava marcado anteriormente, mas às 18 horas se enfrentarão Minas e Suzano por uma das semifinais da Superliga. Essa partida será transmitida pela CBN Campinas. Os confrontos entre São José e Cruzeiro ficaram para quarta-feira que vem, dia 19, sábado, dia 22, e aí, se for necessário, o terceiro jogo, ele acontecerá na segunda-feira, dia 24 de abril. A Unimed Campinas tem um convite para você. Mude um hábito. Domingo, 16 de abril, a partir das 8 horas, no CIS Guanabara, um evento gratuito, repleto de atividades para colocar o seu corpo em movimento e promover uma vida com mais saúde e bem-estar. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: óleo de soja lisa 900ml, 5,99. Linguiça toscana Aurora, 17,98 kg. Cerveja Império Lata, 350ml, 2,59. Água sanitária Barbarex, 2 litros, 3,99. Ofertas válidas de 14 a 17 de abril. Good Bom, para nós, te fazer sorrir é super simples. Beba com moderação. Arena CBN. 4h37, de volta com o nosso Arena CBN. Heitor Esmeriz, tem novidade chegando para Macaca, né, Heitor? É isso mesmo, o boletim informativo diário da CBF, né, o BID, indicou a chegada do lateral direito / zagueiro Anilson à Ponte Preta. Isso porque o BID, ele publicou a rescisão do Anilson com o São Paulo. Ele estava emprestado pelo São Paulo ao Náutico, agora vai rescindir o vínculo dele, rescindiu já o vínculo dele, né, com o São Paulo, que é até 31 de agosto de 2023, e está livre para assinar em definitivo com a Ponte Preta para a disputa da Série B do Brasileiro. A expectativa é que ele chegue ao Majestoso aí no início da próxima semana para se juntar ao elenco. Boa. Reforço, Carlão? Reforço ou para compor elenco? Para compor elenco, Pio. De repente pode se encaixar, pode ser uma surpresa agradável, mas por enquanto chega para compor. A diretoria está com crédito, né? Porque as apostas deram certo, pelo menos para este princípio de temporada. Mas num primeiro momento chega como um cara para integrar o elenco agora. O Hélio dos Anjos é um competente treinador, visionário. Se observar que tem condição para brigar pela titularidade, é um cara que pode até ajudar a Ponte nesta trajetória da Série B. O nosso ouvinte, o Vaz, está mandando mensagem aqui dizendo o seguinte: café é vida.
Mas cerveja é felicidade. Ô, Pio. Vai! Ô, Pio, vou só mandar um abraço. Eu sei que o momento que estamos falando não é do clube dele de coração, mas está acompanhando a nossa programação. Quem? Falou que eu mando muito bem cantando Raça Negra e gosto de uma cervejinha, que é o ex-presidente do Guarani, o Orley Senna. Mandou um abraço para todos. Está curtindo e se divertindo com o Arena. Grande Orley, um abraço. Ô, Pio. Oi, diga. Só mais uma outra informação da Ponte, que a gente publicou agora durante a tarde aqui no GE, né? A Ponte confirmou a participação na Copa Paulista. Boa. Vai jogar, que é o caminho mais curto para a Copa do Brasil do ano que vem, né? Sim. Ou é isso, ou é ser campeã da Série B. E aí usa aquela história, usa a base, usa atletas Sub-23, deve se contratar alguns jogadores Sub-23 aí para disputa. Boa. Já tem alguns, né? Inclusive no BID, uma rapaziada até de fora, acredito. É uma gringaiada. Eu tentei achar naquele site que salva a gente, que o nome do site, ele é basicamente o principal objetivo do futebol. O gol. É isso aí. É isso aí. E aí eu não consegui achar a rapaziada, mas a Ponte já tá contratando jogadores para esses times Sub-23 aí que vai disputar a Copa Paulista. Aliás, eu acredito... Eu não consegui confirmar no Guarani, mas acredito que também, né? Porque a classificação geral, a Federação Paulista colocou hoje. Eu vou procurar aqui, Pio, aí eu já chamo. Porque o Guarani tem 4 times na frente do Guarani na classificação que foi publicada pela Federação Paulista hoje. Boa. O Jaime tá mandando aqui parabéns, Leila, sobre a declaração da Leila Pereira. Sextar com chuva e trânsito. E aí ela manda uma foto aqui pra gente. É a Julie Clemente, tá dizendo: só a Leila pra nos fazer rir. A Julie lá de Hortolândia. Gente, por que os clubes não fazem a Libra e deixam Flamengo e Corinthians jogarem 38 rodadas entre eles? Pronto, resolvido. Ô, Pio, o Fábio Veloso tá mandando. Só aqui para completar a informação, classificação final. É uma arte que foi colocada no perfil do Paulistão no Twitter. Palmeiras, primeiro lugar, Copa do Brasil 2024. Água Santa, segundo colocado, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D de 2024. O Bragantino, terceiro colocado, Copa do Brasil. O Ituano, quarto colocado, Copa do Brasil. São Bernardo, quinto colocado, Copa do Brasil. Aí vem São Paulo em sexto lugar, nada. Corinthians em sétimo, nada. Botafogo em oitavo, nada. Mirassol em nono, nada. Guarani em décimo. Então tem 1, 2, 3, são 4 times na frente do Guarani. Caso alguma dessas equipes, o que é difícil, né? Porque só o Red Bull Bragantino e o Palmeiras, né? Que estão no Campeonato Brasileiro, que podem beliscar uma vaga na Libertadores e abriria vaga na Copa do Brasil para esses clubes. Então, difícil, mas acredito, não sei se o Heitor tem informação, mas acho que o Guarani também deve confirmar a participação na Copa Paulista. É o caminho mais curto, né, para os dois clubes aqui de Campinas, né? A situação na classificação final do Paulista, o Lupe acabou de passar, fica bem difícil para o Guarani ir via Paulistão, né? Então, acredito que seja uma boa opção para os dois clubes daqui. O Lupe... Cailão, na verdade. Cailão. Opa! Stefan Campineiro tá mandando um abraço para todo mundo, Stefan Campineiro, e falou que você está convidado para tomar uma com ele mais tarde hoje. Aliás, os caras estão armando uma resenha, meu Deus do céu. Olha só, ô Pio, dá uma olhada na escalação. O que você imagina que vai ser o assunto? João Carlos de Freitas, Stefan Campineiro, Rodrigo, filho de Dicá e Dicá. E estão te convidando também. E já mostraram a foto do ambiente, a foto do líquido, e eu estarei no Brinco de Ouro da Princesa para Guarani Avaí. É Santos, né? O assunto não pode ser outro. No aniversário do Peixe, com essa turma, é Santos. Não tem outra. Gente, deixa eu aproveitar para dar um recado rapidinho aqui, porque é o seguinte, Antônio Lupe, fique atento a essa dica. Atento. Na próxima segunda-feira começa o Globo Esporte, feito pela EPTV. Certo. E hoje começou uma ação muito legal lá no Campinas Shopping. Certo. Então as pessoas que puderem ir ao Campinas Shopping vão ter lá praticamente uma arena do Globo Esporte. Que massa! Muito legal. E aí é o seguinte, você tem 3 brincadeiras dentro
dessa experiência. E quais são essas brincadeiras, Pio? A primeira delas, você pode dar chutes ao gol e tem que acertar alguns obstáculos. Essa eu acho que você não lograria êxito. Nenhum. Tá. Aí tem também, estamos falando de Globo Esporte, então geral. Temos uma segunda opção também. Qual é a segunda opção, Rafael? Basquete, lances livres. Essa eu acho que você iria um pouco melhor. Não, eu não. Heitor Esmeriz. Heitor? Gosta também? Ele é mais basquetinho da nova geração. A gente desenrola, viu? Então vamos marcar um rachão, então, de basquete. Rafael Pio, e qual é a terceira? A terceira opção é essa, Carlão de Freitas iria, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Marco Guarizo também. Você pode jogar FIFA 23. Eu tô fora. Numa disputa entre Carlão de Freitas e Marco Guarizo, quem levaria melhor? Quem? Acho que o Guarizo joga mais há muito tempo. Não, mas eu tô no concorrente, que parou em 2021. Eu acho que no FIFA eu ia apanhar. Entendi. Mas a diferença é uma só, viu, Guarizo? A diferença é que o X chuta e a bolinha toca. Não, eu configuro o controle, acho. Eu coloco outra configuração. Entendi. Lá, Pio. Entendi. Tem que ser a mesma lá que vem do 1, né? Já tá na era do 5, né? Eu ainda não tenho o 5, né? Mas lá daquela era... Aliás, esses dias colocaram uma arte TBT mesmo no Instagram do FIFA 94. Não sei se vocês viram isso. Opa. E no FIFA 94, quando o juiz ia dar cartão amarelo pro jogador, você podia sair correndo do juiz. Isso. E aí ficava o árbitro correndo atrás dos bonequinhos. Só que aqueles bonequinhos horríveis, né? Em 94. Era em diagonal, né? Isso, você corria e o árbitro não alcançava nunca para dar o cartão amarelo, o jogo ficava parado. Era um negócio sensacional. Então, só para recapitular, então são 3 esportes. São 3 ações lá na Arena Globo Esporte, lá no Campinas Shopping, até às 8 da noite, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, a partir das 14 horas até às 20 horas. Você pode dar chute ao gol, mas você precisa acertar alguns obstáculos ali, alguns pontos que são colocados para você, certo, como desafio. Tem o bola ao cesto, ok, que é o basquete lance livre, e você pode jogar uma partida de FIFA 23 também. Start, é exatamente isso. Eu vou, viu? Nem o supininho, Pio? Não, o Fábio Scheibe tá de sacanagem. Não, pô. Para com isso, Fábio Scheibe. Supino. Cara, a gente tá fazendo um negócio aqui. Ele quer da empresa, velho. No Arena, cara. Se eu não tivesse no ar, eu ia falar supino é... isso, não gosto. Não gosto de estar comendo açúcar. Eu vou falar um negócio pra você. Antônio Lupe, vamos lá. Daqui a pouquinho, 19 horas, Brincão de Ouro, a estreia do Guarani na Série B, e você vai tomar chuva. Vou nada. Tô torcendo pra que não chova, pra que não atrapalhe o espetáculo, a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani. Eu tava fazendo aqui os estudos do jogo, porque você sabe, Heitor também, aqui, tá chovendo. Guarizo, a gente precisa se preparar pros jogos. Sim. O Guarani, ele tem 8 reforços, confirma, Heitor, 8 reforços, desses 8, 7 poderão ser utilizados. Pegorari, Valber, Diogo Porfírio, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Regis, Lucas Silva e João Vitor. Confirma, Heitor? Acho que é isso. Tô tentando puxar na memória aqui, mas acho que é isso. O Valber não está regularizado no BID, então é o único que não fica à disposição. Isso. Só que também tiveram 8 saídas do Guarani. Kozlinski, Jamerson, Castan, Lucas Marques, Richard Rios, Giovanni Augusto, Leandro Vilela e o Iago. E o Nicolas Careca também pode estar indo embora para o Mirassol, informação do nosso companheiro Lucas Rossafa. Ele, inclusive, nem tá. A foto dele nem tá mais no material oficial, né, do Guarani. Então já foi, né? O Nicolas Careca. O Guarani divulgou o material oficial com as fotos para a Série B do Brasileiro e não consta o Nicolas Careca. Então já deve ter ido, então. Mas é um time totalmente diferente, então, totalmente não, mas bem reformulado em relação ao Campeonato Paulista. Porém, a tendência é que o Bruno Pivetti mantenha jogadores que atuaram no Campeonato Paulista, como, por exemplo, o Lucão, o Alan Santos, o Mike deve ser o titular na lateral esquerda, o Diogo Matheus, o Tony deve ser o titular da meta. Então, basicamente é um time com atletas do Campeonato Paulista. Bruno Mendes no ataque deve ser a principal novidade do Bugre. O Regis provavelmente começa no banco de reservas. Aliás, Bruno Mendes, 77 jogos, 24 gols marcados. E o Guarani vai enfrentar um Avaí
que não vem de uma boa temporada. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e vem sem o seu principal artilheiro da temporada, que é justamente um ex-jogador do Guarani, que é o Vagninho, que tem 5 gols marcados, tá vetado pelo departamento médico, ele e o Ricardo Bueno. São 7 reforços também do Avaí, 2 deles conhecidos. O Didi, que já passou pelo Guarani, e o Igor Vinhas, goleiro. Ambos foram vice-campeões com o Água Santa. Porém, eles devem começar no banco de reservas. Portanto, 2 equipes que iniciam a Série B diferentes em relação aos estaduais. Carlão, embora o Guarani tenha, a gente falou sobre isso pela manhã, o Guarani tem um time praticamente inteiro de jogadores que já estavam aqui em Campinas, que já estavam vestindo a camisa do Bugre, Carlão. Nós batemos um papo sobre isso, o que é positivo, não deixa de ser. O que a gente lamenta são as ausências, né, de Richard Rios, de Jamerson, de Giovanni Augusto, que eram referências nesta primeira parte do ano. Porém, por outro lado, o Guarani, além de conservar esta base defensiva, com o Alan Santos, o Lucão, o Diogo Matheus e o Mike, né, que vai ser o substituto do Jamerson, ele tem esse ingrediente, que é o Regis. Se o Regis voltar da maneira que saiu, eu digo tecnicamente, dentro das 4 linhas, o Guarani é uma equipe que tem potencial para crescer. Como eu disse pela manhã, hoje, faltando pouco tempo para iniciar a Série B, eu vejo o Guarani meio de tabela ali. Agora, em o Regis estando bem, esse entrosamento com o Bruno Mendes acontecer, o Guarani tem potencial para evoluir. E é essa a expectativa do torcedor. Hoje um jogo duro, um jogo complicado, um gramado pesado, mas o Guarani vai jogar em casa, tem que se impor. Né? Manda a cartilha da Série B, vencer em casa, empatar fora, o Guarani subiu. Então que tal começar estas 38 decisões com uma vitória no Brinco de Ouro, com este ingrediente, com esta cereja do bolo chamada Regis, e aí sim, o Guarani mudar este que vos fala, mudar a minha opinião e se tornar um time postulante ao acesso. Tem possibilidades, é um time que tem ingredientes para evoluir. Só um detalhe, também duelo de técnicos da nova geração. Bruno Pivetti, 39 anos, contra o Alex, aquele mesmo, meia, ex-Palmeiras. Que agora usa Alexandro, né? Alexandro, ele que tem 45 anos. E foi mantido, apesar dos tropeços do Avaí na temporada. Quem narra o jogo, Antônio? Quem narra o jogo? No Ziriguedu! Eu tô aqui, no Ziriguedu! Quem comenta? O rapaz que tá lá em Amparo. Que chama? Como que chama? Carlos. Reportagens. Achei que era eu. Antônio Augusto Alves Pupulupi. O Guarizo assustou. Você falou o rapaz estava em Amparo, ele achou que era ele que estava escalado. Estarei com a rapaziada a partir das 18h30. Rápido intervalo, daqui a pouco tem o sarcófago. Você ganha hoje? Hoje eu ganho, hein? Tá, é como todo dia. O Heitor não participa hoje. O Heitor hoje é o último a responder. O Edu do táxi tá dizendo aqui, ó, em São Paulo, ligado na CBN. Abraço, Carlão, te vejo no brinco. O Edu do táxi tá dizendo. Opa! Ô, Edu, mas tá trânsito, hein, Edu? Olha isso aqui, ele está no seu belo veículo, tem uma nave, com o seu Android Car funcionando, com aqui o Maps e do lado a CBN Campinas. Boa, o Edu é tão bugrino que a placa do carro dele é GFC. É GFC? Sensacional. Ele ganhou um brinde para colocar o celular do GPS numa empresa de gás. Vê se não eu tô certo aqui, ó. Vê se eu tô correto. Nossa senhora. Intervalo, a gente já volta. Arena CBN. Os juros estão nas alturas? Então não espere mais e aproveite o Festival do Juro Zero na rede Chevrolet. Só nesta semana você compra Onix aspirado, Tracker Premier ou S10 LTZ com juro zero em até 24 meses. Quer uma Equinox? Tem juro zero para ela também. É isso mesmo que você ouviu. Juro zero em até 24 meses para pagar o seu Chevrolet novo. Mas corra, hein? Que é por pouco tempo. Consulte também condições para CNPJ e produtor rural. No trânsito, escolha a vida.
Louveira em Ação. Um dia de muita diversão, serviços e saúde para toda a família. Aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, avaliação odontológica, brinquedos para criançada, algodão doce e pipoca, corte de cabelo, massagem, esmaltação e orientações do Procon e Poupa Tempo. Tudo gratuito. É neste domingo, dia 16 de abril, das 9 às 3 da tarde, na área de lazer do trabalhador. Louveira em Ação. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Arena CBN. 4h55, tem mensagem chegando pra gente falando do Dia Mundial do Café. Boa tarde aí, equipe. É o seguinte, eu acho que essa treta aí da Leila com o Rodolfo Landim, eu acho que ia dar meio que empate, cara. Cada um ia usar os seus argumentos aí, ia falar de título, os dois têm título, os dois têm dinheiro, os dois têm grande torcida, ia ficar meio que parelho aí. Mas aí eu acho que o presidente do Flamengo ia tirar uma cartinha da manga, velho. Sabe aquele Fatality do Mortal Kombat? Já jogaram ou não? Ele ia mandar aquela, ô Leilinha, mas e o Mundial, minha querida? Aí apelou, né, velho? Falou, abraço. Valeu! Ô, meus queridos, boa tarde para vocês todos. Olha, fez de manhã, fez o café, encheu a garrafa térmica, tomou, acabou o café, tomar cerveja. Não tenha dúvida disso, não tem como. Beijão pra todos vocês, meu querido. Tchau. Beijão. Tchau. Valeu, meu amigo. É isso. Toma a garrafa de café. Acabou. Não precisa fazer mais. Eduardo Rodrigues. Abra o sarcófago. Ó, ele tem sido o primeiro sempre. Então, hoje eu vou trocar. Hoje, pela ordem... Ó, eu vou definir a ordem Heitor aqui, ó. Esmeriz é o último. Fábio Scheibe. Tá. Guarizo. Tá. Rafa Pio. Tá. Quem tem Carlão. mais? Não, deixa eu trocar aqui, peraí. Vai, Fábio Scheibe, Guarizo, Carlão de Freitas, Rafa Pio e Heitor Esmeriz. Essa é a ordem dos palpites, ok? Ok. E hoje, como tem estreia do Guarani, é claro que é um jogo da Ponte Mentira. É um jogo do Guarani, jogo do Bugre, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai. Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Que ano, Lupi? Ah, fica na tua, cara. O Guarani enfrentou o Vila Nova. Que você tanto ama. Eu É o seu gosto time do Vila. preferido Eu em gosto do Goiânia, Vila. né? Me trataram muito bem lá e eu tenho um carinho pelo Vila. Tá, então o Guarani tinha Edson e o Vila tinha William. Tá. Em que ano foi esse... Peraí, só um minutinho. Dia 14 de abril de interrogação. Repita os jogadores, por favor. Edson no Guarani e William no Vila Nova. Fábio Scheibe, em que ano foi esse jogo? Eu estava lá, vai. Você estava lá, Pio? Fábio Scheibe, 4,58. Não estava não. Eu estava lá. Ah, não sei. Vamos de 2008. 2008. Guarizo. Edson no Guarani. Pode ser o Edson Abobrão, né? Eu vou de 1991, Pio. Lembrando que eu sempre falo o nome do jogador. Ele pode ter o nome composto ou não. Sim. Tá? Porque ultimamente teve Edson Carioca, mas é muito em cima. Bom, não sei. Chutei 91. Você vai de 91? Vou. Carlos Freitas. Olha, Edson do Guarani, tivemos Edson Magalhães, campeão, aliás, ouvinte nosso, tivemos Edson Abobrão, subiu com o Guarani 91, Edson Pezinho, vários Edsons. O Vila Nova eu não acompanho tanto, mas tivemos o William Bigode.
no Vila Nova. Teve? Teve. Eu não sabia. Não podia ver a Ponte Preta, que Verdade. era caixa. Nossa, agora uma boa dica, hein? Excelente, Eu vou de 2000 e... William Bigode, Guarani, 2005. 2006. 2006. Rafael Pio. Acho que o Bigode nem jogava futebol ainda quando... Eu vou com o Guarizo, 91. Pô, dividindo. Heitores é a minha opinião. Eu tinha pensado mesmo no Edson Abobrão, começo da década de 90, mas acho que eu vou deixar o Pio e o Guarizo ganharem sozinhos. Eu vou de 1992, eu acho. Está fechado o palpite do sarcófago desta sexta-feira. Sim. Já foi o intervalo, né? Já foi. Já foi? Não Não tem mistério, então? Falta um minuto para acabar o Quero programa. saber, Lupi. Estou ansioso. Algum ouvinte mandou ou não? O Fábio Scheib, ele anda muito ansioso. Precisa fazer mais supino, viu, Fábio Então vamos lá. 1900... Não, tem aqui. Tem aí? Tem. Quem tem? Eu acho que 1978 o Edivar tá dizendo. Edivar, ele tá... Tem VAR na Série B, né? Meu Deus. O Emerson Santana, 1991. Como é que chama isso aí? Emerson. Fechado. Não temos mais tempo. Vamos lá. Esse de 78 é um palpite interessante mesmo, porque o Edson foi o capitão, né, do título em 1978, né? Eu vou dar mais uma chance. Alguém quer mudar o palpite ou não? Ah, era Série B, né? Verdade. Eu não vou mudar, Heitor, por causa disso. Porque do jogou aqui também, viu? Então vamos lá. Carlão de Freitas disse 2006, correto? Sim. Errado. Perdeu. Hoje Carlão não ganha. O Edivar disse 78. Isso. Também perdeu. Não ganha. Heitor Esmeriz disse 1992. Exato. Perdeu. Não ganha. Temos 4, né? 1, 2, 3, 4. Fábio Scheib disse 2008. É isso aí. Mandou na lua. Mais uma vez. O Fabião, quando é o ele só consegue chegar perto quando cola. Guarizo 91. Rafael Pio 91 e Emerson 91. Vocês acertaram! Guarani venceu 2-0. Guarani, Marcos Graça, Jura, Paulo Silva, Pereira e Julimar, Birubiru, Vander Luiz, Edson Abobrão, Wagner, Vonei e Hernani Pepe. Era o técnico do Bugre. Pereira e Vonei marcaram os gols da vitória do Guarani, 14 de abril de 91. Guarani 2, Vila Nova 0. Os convidados acertaram, então. É isso, os convidados acertaram. Sensacional. Parabéns, viu? Muito obrigado. Você vê como é que existe um esquema de corrupção ativo nesse programa com os integrantes. Direto de Amparo, Carlão de Freitas, Marco Guarizo, deixe os nossos abraços pro povo aí de Amparo. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, até já. Tchau, tchau. Abraço. Valeu a todos, valeu, Amparo. Heitor Esmeriz, bom fim de semana, Heitor. Valeu, galera. Amparo, terra do nosso querido José Augusto Marchiori. Verdade, sensacional. Fábio Scheib, valeu, Fabião, até domingo. Valeu, um grande abraço, Rafael Pio. Antônio Lupe, até daqui a pouco, Lupe. Até já, Rafa Pio. Estaremos 18h30 com a abertura da Jornada Esportiva. Obrigado, gente. Bom fim de semana. Tchau. Arena CBN, News Truck CBN Campinas.